E aí, tudo bom? Felipe Torres falando do Congresso de Mobile. E nesse vídeo, a gente dá início a uma série de vídeos sobre desenvolvimento para as plataformas da Apple, né? Ou seja, uma série de vídeos para desenvolvimento para iPhone, aplicativos para iPad, Apple Watch, quem sabe até Apple TV, né? Vamos ver no decorrer da série. E nessa primeira videoaula, a gente vai trabalhar com a linguagem de programação hoje utilizada, né, pela Apple, que é a Swift, né? Hoje estamos na versão do Swift 2.2 e vamos aqui trabalhar lógica de programação, né, com o Swift. Essa aula é uma aula básica, tudo bem? Serve tanto para quem está começando com programação, já quer iniciar com desenvolvimento mobile, quanto para quem já programa em outras linguagens e quer iniciar a programação, né, para as plataformas da Apple. Então a gente é necessário aprender Swift. Então vamos lá. Aqui no Xcode, vou abrir o Xcode, certo? Que é o IDE utilizado para desenvolver para iOS ou para as outras plataformas da Apple, certo? Com o Xcode aberto, a gente vai trabalhar com Playground. Então eu vou apertar aqui em Get Started with a Playground. Tudo bem? Que para quem não sabe, um Playground ele é um ambiente de teste, certo? Um ambiente onde você pode testar do seu desenvolvimento, do seu aplicativo. No caso aqui a gente vai escolher a plataforma iOS. Veja só que a gente tem aqui a plataforma OS X e também tvOS, tá bom? Eu vou colocar aqui aula lógica de programação, tudo bem? E vou dar next, então a gente salva, né? O nosso foco nessa aula é a plataforma iOS. Então eu vou salvar aqui mesmo, no pastinho que eu já tinha aqui de Playgrounds. Tudo bem? E no Playground a gente pode testar o que a gente escreve aqui, né, nessa área, na mesma hora ele simula e dá a resposta pra gente nessa área aqui da esquerda, ou da direita, perdão. Então o Playground ele serve mais como um ambiente de aprendizado pra gente brincar, de desenvolver, né, de programar. Legal? Daí o nome Playground. Então, para começar essa aula de desenvolvimento iOS, né, de lógica de programação, eu vou trabalhar aqui com alguns conceitos da linguagem Swift, certo? Eu vou mostrar para você como se define uma variável e uma constante, certo? Como que a gente faz essa declaração. Existem dois tipos de declaração. Declaração implícita e uma declaração explícita, certo? Tanto para constantes quanto para variáveis, certo? Eu vou mostrar isso aqui para você. Então, para definir uma variável, a gente faz exatamente como já tem aqui base, certo? Um hello playground, como se fosse um hello world, certo? A gente está definindo aqui a variável de nome str, certo? E o tipo dela é string, porque veja só que o tipo dela já está definido explicitamente, certo? No momento que a gente atribui a essa variável uma string, a gente já está definindo que o tipo dela é string. Veja só, se eu segurar aqui na opção option do meu teclado, tudo bem? Vai aparecer aqui um ponto de interrogaçãozinha, né? Se a gente clicar aqui na nossa variável, ele vai dar informações sobre essa variável pra gente. Veja que o Xcode, né, ele tem essas dicas muito interessantes. E olha só, ele diz aqui que ela é uma variável string, o nome da variável é str, né? A gente define que é uma variável com esse mnemônico aqui var, certo? E 2 pontos e o tipo dela. Então é desse jeito que a gente declara um tipo de variável, né? Uma declaração implícita. E aqui ele está dizendo que é do tipo string, né? Aqui ele poderia ter mais informações sobre a variável se a gente tivesse algum tipo de documentação aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou ter aqui uma variável var, né? Já que é uma variável, não é uma constante. Se fosse constante, o que que seria? Seria let, mas isso a gente vai ver logo em seguida. Vou colocar aqui idade, certo? E ela é do tipo inteira, então a gente vai colocar aqui int. O tipo int é um tipo inteiro, certo? Ou seja, essa variável ela só vai poder receber valores inteiros, certo? Ou seja, -1, -2, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, certo? Só pode ser valores inteiros. E eu vou fazer agora, criar outra variável, certo? Do tipo float. Eu vou definir aqui como altura, certo? Float. E também vou definir a variável do tipo string e vou colocar nome, tudo bem? A gente tem que sempre inicializar as variáveis, é muito importante, ou seja, quando eu digo inicializar, a gente tem que definir um valor inicial para essa variável começar, porque quando a gente faz só a declaração dessa maneira, ela inicia sem valor, certo? Então a gente não pode acessar o valor dessas variáveis sem antes inicializá-las, tá? O Xcode ele provavelmente iria dar algum tipo de erro se a gente fosse, por exemplo, colocar mostre o valor da nossa idade, mas não vai funcionar porque o valor da idade ainda não foi, né, inicializado. Então, para inicializar uma variável, a gente tem que colocar a idade, atribua a nosso valor. Vou colocar aqui valor 22, certo?
Nota, para programação em Swift não precisa de 2 pontos, certo? Você pode colocar os 2 pontos, é opcional, mas na programação Swift não se trabalha com 2 pontos no final de cada instrução. Altura, eu vou definir aqui a nossa altura sendo 1.82, tá? Veja só que a casa decimal é que nem os numerais americanos, certo? Então não é vírgula, é ponto. E o nosso nome, eu vou definir como, né, Felipe. Vou colocar em maiúsculo F. E veja que um string ela é definido com aspas duplas, tá bom? Veja só que aqui desse lado a gente consegue ver já um preview, né, de tudo que está sendo desenvolvido aqui, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, para mostrar no console, se eu fosse mostrar no console, eu usaria o método print, certo? Print. Aí eu colocaria o que é que eu quero mostrar no console. Quero mostrar, sei lá, minha idade. Então eu escrevo aqui idade e aparece no console o valor da idade. Veja só que aqui no resultado, né, apareceu 22, a nossa idade, como se fosse um string, certo? E com barra N no final, tá? Porque quando a gente colocar um outro print aqui, ele vai pular de linha lá no console. Legal? Bom, para declarar constantes, eu faço da seguinte maneira, eu uso let, tudo bem? No Swift, para trabalhar com constantes, a gente tem que colocar um let antes. Ou seja, no momento que a gente definir um valor para essas variáveis, que não são variáveis, são constantes, elas não podem ser mais modificadas, tá? Porque a minha idade eu posso incrementar, certo? Eu devo incrementar de idade todo ano. Então, se eu for querer, por exemplo, fazer aqui idade, atribua a idade mais 1, ou seja, eu vou adicionar 1 na minha idade, ou melhor, se eu quiser, eu posso simplesmente, em vez de fazer idade mais 1, posso colocar mais igual a 1. Então aqui eu estou incrementando 1 no valor da minha idade, tudo bem? Só que eu não poderia fazer isso se a idade fosse constante. A idade, quando você tem uma constante, ela não se altera no código inteiro, ok? Então eu vou ter uma constante aqui, que é dia nascimento, né? Então eu vou atribuir essa constante. Eu posso definir aqui muito bem que ela é do tipo inteiro, certo? E posso fazer aqui que dia nascimento ele é igual a 23, né? Eu posso definir ainda mais outra constante aqui, mês nascimento. Inclusive o nascimento ele ficou errado lá, como eu escrevi, mas enfim, não vale a pena corrigir aqui agora. Vou colocar aqui mês nascimento e vou atribuir a 6, tudo bem? Então essas variáveis aqui de dia e mês de nascimento, certo? 23/6, eu não vou poder mais alterar no código. Se eu quiser fazer aqui assim, ó, mês, nascimento, atribua a 10, eu não posso fazer isso, certo? Ele vai gerar um erro aqui pra mim, ó. Veja só que ficou vermelhinho aqui. Vamos ver o que é que ele fala, ó, immutable value, certo? O que isso significa? Dizendo que o valor ele é imutável, ou seja, ele não pode mudar. E ele sugere que você troque a variável de let para var, né? Ele até coloca aqui, ó, ele apaga aqui, coloca uma sugestãozinha, se a gente apertar 2 vezes aqui, ó, ele corrige pra gente, tá? Então o Xcode ele dá essas dicas pra gente no momento que a gente está desenvolvendo, o que é muito bacana. E a declaração implícita, né, que é o que a gente viu no começo, aqui em cima no str, é o seguinte: a gente pode definir um tipo de variável já atribuindo o valor para aquela variável. Ou seja, se eu quero atribuir uma variável do tipo double, por exemplo, eu já posso pegar aqui e dizer que eu tenho uma var meu double, né, o nome você escolhe, e eu vou colocar aqui que é igual a 10.2, por exemplo, tá? Então se a gente for ver aqui, ó, se a gente for inspecionar essa variável, o que é que essa variável é, né? O compilador está dizendo pra gente que essa variável é uma variável do tipo double, tá certo? Bom, uma vez ensinado as declarações de variáveis, que a gente pode trabalhar com declarações implícitas e declarações explícitas, né? Temos constantes, que é definidos com let, e variáveis, que é definidos com var. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns tipos de variáveis da linguagem Swift, certo? E agora eu quero apresentar alguns tipos que muito provavelmente vai ser novo para você, que até programa com outras linguagens, que é dictionary. No Swift a gente tem dicionários e também a gente tem tuplas, certo? E também temos alguns outros tipos, tipo arrays, só que arrays já é comum nas outras linguagens, certo? Em algumas outras linguagens básicas. E o que eu vou mostrar para você aqui é trabalhar com array, dicionário e tuplas, certo? Vai ser o nosso próximo passo. Tá? Para trabalhar com arrays, definição de arrays aqui em Swift, a gente simplesmente pode fazer aqui um var, né? Aqui meu array, tá? Eu tô sem criatividade aqui para nome de variáveis.
e vou fazer uma declaração implícita, certo? Eu posso fazer uma declaração explícita, inclusive, eu vou primeiro começar com a declaração explícita, tá bom? Porque eu quero mostrar que existem duas maneiras de você fazer declaração explícita de arrays, certo? Uma delas é você dizer que é um array, assim, ó, aí você coloca aqui com o tipo que vai ser esse array. Aqui eu tô dizendo que vai ser um array de string, tá certo? Então aqui eu tô declarando que esse meu array, ele vai receber um array de string, ou seja, ele vai receber uma sequência de strings, certo? A gente vai ter várias strings combinadas nesse array. Então, posso ter aqui, ó, meu array, o Xcode já dá a sugestão, certo? Você aperta Enter para poder já confirmar a sugestão que ele dá. Atribua aí eu posso aqui, sei lá, atribuir a um array já de strings, que vai ser a nossa declaração implícita, seria como se fosse a nossa declaração implícita, que é formada dessa maneira aqui, ó, separado por vírgula cada elemento, tá bom? Então eu posso colocar aqui, ó, elemento 1, e aqui eu posso colocar como se fosse um elemento 2, certo? Então, aí veja só que aqui nessa linha de baixo a gente tá fazendo uma declaração implícita, certo? A gente poderia muito bem cancelar essa linha daqui e fazer só assim, ó, var meu array, e a gente já sabia que isso aqui era um array de strings, tudo bem? Mas aqui a gente está fazendo uma declaração explícita, ou seja, para mostrar que isso aqui realmente é do tipo array de strings, certo? E aí a gente pode fazer essa declaração de outra maneira, que é, em vez de usar isso aqui, array strings desse jeito, a gente pode fazer só assim, ó, string, tá bom? Então isso aqui o compilador também já sabe que isso aqui vai ser um array de strings. Então desse jeito que a gente trabalha com array, a gente pode ter array de inteiros, arrays de floats, array de qualquer outro tipo, certo? Suportado no Swift, tá bom? E a gente pode ter também tanto constantes quanto variáveis como arrays, certo? O dictionary funciona mais ou menos da mesma maneira do array. A diferença é que no dictionary a gente tem uma chave e um valor, certo? No array a gente tem só o valor, ou seja, no elemento 1, se a gente for acessar o elemento 1, a gente já acessa o valor dele. No elemento 2, a gente já acessa o valor do elemento 2, ou seja, se eu quiser colocar aqui, ó, meu array 1 ou 0, na verdade, que o primeiro endereço no Swift começa com 0, né, dos arrays. Então se eu colocar aqui, ó, meu array 0, ele vai acessar o elemento 1 do nosso array, tá certo? Se eu colocar aqui meu array 1, ele vai acessar o nosso endereço 2, certo? Então é desse jeito que são indexados os elementos, né, do nosso array. Já no dicionário, a gente dá um nome, certo? A gente que faz a indexação, tá bom? A gente diz qual é o nome da chave que vai apontar para um valor, tá certo? No array a gente acessa os valores com 0, 1, 2, 3, e no dictionary a gente acessa os valores do jeito que a gente define. Como assim, Felipe? Bom, se eu colocar aqui, ó, var meu dic, certo? Para não ficar muito grande o nome da variável, eu vou colocar aqui que ele é do tipo dictionary, certo? A gente pode colocar dictionary. E ele é um dictionary de quê? String e inteiro, certo? Ou então eu vou colocar aqui, em vez de inteiro, eu vou colocar float, tá? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa chave, ela vai ser do tipo string e o nosso valor vai ser do tipo float. Ou seja, se a gente acessa o nosso valor definindo uma string como chave, tá bom? Então, isso quer dizer que eu posso acessar o meu dictionary da seguinte maneira, ó. Vamos supor que a gente tem uma chave chamada Felipe, tá? Então, eu posso colocar dict, aspas duplas, né? Que é um string, Felipe. Então, isso aqui vai retornar o valor referente ao index Felipe que tem lá, tá bom? Bom, e para inicializar aqui o meu dic, né, porque tem que inicializar, porque senão ele vai dar o erro dizendo que a variável não foi inicializada, veja só, né, ele está sendo usado antes de ser inicializado, a gente define da seguinte maneira, certo? A gente pode inicializar o meu dic, já vou falar como é que a gente faz a inicialização de forma implícita de meus dicionários, que é assim, ó, meu dic atribua a, né, ó, como se fosse arrays aqui mesmo. Só que o que acontece? A gente vai ter que ter a primeira, que vai ser a nossa chave, certo? Então vai ser Felipe, por exemplo, e o valor da nossa chave, que vai ser 20.2. Vou colocar aqui, sei lá, Emanuel. Eu vou colocar aqui o valor de Emanuel é 10, por exemplo. Eu vou colocar aqui mais alguma outra chave, vou colocar aqui casa. Eu vou colocar aqui o valor de casa é 3.5, certo? Já que é um float. E pronto, aqui a gente tem a nossa variável inicializada. Se eu for colocar aqui para printar, certo? Para mostrar aqui pra gente qual é o valor de meu dic Felipe, ele vai mostrar pra gente que é 20.2. Então, com dicionários a gente pode trabalhar tanto com chaves quanto com valores, tá certo? Diferente de arrays, que a gente trabalha só com valores. E tuplas, certo? Diferente de arrays e dicionários, a gente pode trabalhar com vários tipos de valores no mesmo
na mesma estrutura, né? Porque quando a gente define um array de strings, num array, a gente pode trabalhar só com arrays. E quando a gente define um array, ou quando a gente define um dicionário de string float, a gente pode trabalhar, as chaves tem que ser só strings e os valores tem que ser só floats. E nas tuplas a gente pode ter vários valores aglomerados, independente do tipo, certo? Do valor. A gente pode ter um string junto com float, junto com double, junto com inteiro, junto com qualquer outro tipo de variável, tá certo? Então, para declarar uma tupla, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, minha tupla, e a gente declara uma tupla da seguinte maneira, ó. A gente, em vez de usar essa chavezinha aqui, a gente declara a tupla da seguinte maneira, ó. Eu vou colocar aqui 1.2, vírgula. Eu tenho aqui valor tupla. Eu vou ter aqui vírgula. Vou ter aqui, sei lá, 3. Vou ter aqui sei lá, qualquer tipo de valores aí possíveis. Então, se a gente for ver aqui na nossa, se eu colocar aqui option, minha tupla, olha só. Então aqui ele já fala pra gente como seria a declaração implícita, certo? Da tupla, que seria assim, ó, var minha tupla, então ele vai começar com double, depois vai ter um string e depois vai ter um inteiro. E aí a gente acessa os valores da tupla do mesmo jeito que tá aqui, certo? Ou seja, minha tupla, do mesmo jeito que ele sugere ali, né? Então eu vou colocar aqui minha tupla, ponto 0, eu atribuo o primeiro valor, ou eu acesso o primeiro valor. Ponto 1, eu acesso o segundo valor, que é o tupla, e ponto 2, eu acessaria o terceiro valor, que é um inteiro, né? O 3. Então a gente tem aqui os tipos de variáveis, declarações implícitas e declarações explícitas, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre instruções de repetição, instruções de decisão, certo? Para dar uma geralzinha nesse conhecimento aí de Swift, tá certo? Também vou fazer declarações de métodos, certo? De funções. Então a gente vai ver como é que funciona essas sintaxes do Swift, certo? Que é o objetivo dessa série de aulas da linguagem Swift. Tudo bem? Opa, cortei aqui rapidão, porque faltou te falar que eu desenvolvi, certo, um livro de desenvolvimento iOS, certo? O nome do livro é Desvendando o Desenvolvimento de Aplicativos para iOS. O livro é gratuito, certo? Um e-book, um livro digital, e você pode fazer o download desse livro clicando aqui na descrição desse vídeo, tudo bem? Então eu te convido para fazer o download do livro e eu te vejo na próxima aula.